Em relação ao julgamento, estou aqui desde o início, na semana passada, a percepção dos ministros da Suprema Corte é que é um momento extremamente difícil do país, mas necessário, ou seja, não é um dia de felicidade, pelo contrário, é um dia de tristeza do país, mas é um dia, como diz o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, é um divisor de águas no país. Qual foi o simbolismo de hoje? Quando se tem algo tão grave que se atenta contra a democracia brasileira, com tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quando se chega a essa magnitude, e ainda mais quando quem está liderando, que é importante, um ex-presidente da República, que tinha sido derrotado no voto popular, era preciso esse tipo de vacina para a democracia brasileira. Por quê? Porque até então a gente vinha vindo, Aline, de conciliação e conciliação, com anistia, com forma de um perdão e uma reconciliação do país. Então, esse é o histórico da nossa República, e pode ser até antes, ainda no Império Brasileiro. O que a gente está vendo agora não. E isso tem consequências. Se alguém atentar contra a democracia brasileira, tentar derrubar um governo, tentar atingir os poderes da República, como foi tentado, isso vai ter, sim, uma penalidade, e serve para uma espécie de recado, principalmente muito mais do que o passado, para o futuro do país, para que o país não repita esse tipo de acontecimento. É tanto que o mundo estava olhando para o país. E o outro recado claro é que, mesmo com as tentativas de intimidação, com as tentativas com as sanções já impostas ao país e aos ministros da Suprema Corte, e mesmo que isso venha a escalar, com essa sinalização que teve hoje do Marco Rubio e do Trump, a Corte não vai voltar atrás. O que está em jogo aí também é a soberania do país e de um poder. Essa é a grande questão que se coloca. A outra questão que você coloca, uma resposta ao voto do ministro Luiz Fux. O que eu percebi desde ontem, a gente falava aqui não só a surpresa, mas a contrariedade dos ministros. Essa contrariedade ela não foi externada ontem de forma clara. Por quê? Porque o próprio ministro Luiz Fux tinha pedido para não ter apartes. Então, hoje, quando a gente vê o voto do primeiro que a gente mostrou aqui, exibiu, da ministra Carmen Lúcia, na sequência com intervenções de vários ministros, e ela dando a parte a vários ministros, inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes, que exibe vídeo da época de Bolsonaro ameaçando o Supremo Tribunal Federal e ao próprio Alexandre de Moraes, de não cumprir decisão de justiça, intimidando, ameaçando para que ele saísse do cargo de ministro da Suprema Corte, isso acabou mexendo com o plenário. O que a gente viu hoje, também hoje um ministro Luiz Fux muito em silêncio, muito para dentro. Ele ficava olhando para baixo, para o computador, evitando interagir com os ministros, até essa parte final, que aí sim ele falava que estava fora da dosimetria em praticamente quase todo o julgamento. Então, esse é o sentimento aqui. Não foram dias fáceis no Supremo Tribunal Federal. Vários ministros fizeram desabafos em relação ao que estavam passando, que estavam vivenciando, os tipos de ameaça que estavam sofrendo, mas mesmo assim com a percepção de que era preciso concluir esse julgamento de tentativa de golpe com a liderança do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abrúcio, faço a mesma pergunta a você, a partir do que disse o Camarote, os recados que chegam nesse julgamento, recados que foram dados pelos próprios ministros que participaram hoje e que podem impactar, inclusive, repercussões que já estão se dando pelo mundo. Já traremos posições que partem do próprio governo de Donald Trump, o que também já era esperado, mas o que fica para a democracia brasileira e essa lição que eu achei assim precisa a colocação do Camarote para o futuro. Porque, de fato, não é possível haver nenhum tipo de regozijo no dia de hoje, né? Contentamento, porque chegamos a esse nível de gravidade, uma Suprema Corte julgando e condenando um ex-presidente da República por atentar contra a democracia que o havia eleito, né? Então, eu quero te ouvir sobre isso, Abrúcio, as reflexões desse dia e como você também desenha esse futuro.
Boa noite, Aline, Camarote, boa noite, assinantes. Olha, acho que o primeiro recado que foi dado pelos ministros, pelo menos pela imensa maioria deles, é que a denúncia da PGR era completamente consistente. Que a trama do golpe, quando você junta os fatos, era completamente consistente. Logo, o primeiro recado deles é: isto aqui é legítimo, a gente pode condenar a partir dessa denúncia. O segundo recado é que é preciso punir fortemente quem tentou armar um golpe de Estado. E aí é importante também, Aline, lembrar que muita gente tem dito nos últimos dias que essas penas podem ser muito altas, mas elas têm base em duas coisas. Primeiro, na própria lei. A lei, inclusive, é aprovada do governo Bolsonaro. A base legal é completamente correta, né? E a segunda é que comparam, por exemplo, essa pena, a pena de homicídio, por exemplo. Ora, toda base legal tem como substrato a questão institucional. E aí, o que a gente diz quando faz a punição de um golpista? Que se ele tivesse dado o golpe, muita gente teria morrido. Portanto, o segundo recado é: para atos como esse, a punição tem que ser forte. Terceiro recado, o Camarote falou muito bem. O Brasil tem uma democracia, o sistema de justiça é autônomo e tomará as decisões independentemente das pressões internacionais. Há esse recado último, que é o recado: não repetiremos o passado. Isto aqui é a primeira vez na história do país, Aline, do Brasil, que pessoas que tentaram um golpe de Estado são efetivamente punidos. Isso é um enorme avanço institucional. Independentemente da pessoa, não é para discutir o Bolsonaro em si, é para discutir o que representa, na verdade, esta decisão. Eu só temo que a gente tenha a ilusão no dia seguinte desse julgamento, que foi um avanço, de que estamos livres de qualquer golpe e de golpismos. Eu acho que não. Basta pensar no discurso contínuo da anistia, discurso levado inclusive pelo governador do principal estado do país. Basta lembrar da pressão americana que o Camarote falou. Eu acho que até 2026 o cenário político ainda vai ser muito atribulado e muita gente não aprendeu com esse processo porque não quer aprender. Sabe por que não quer aprender, Aline? Porque não quer a democracia. Esse foi um recado também importante, e termino aqui, na fala da ministra Carmen Lúcia. Não está escrito nas estrelas que você conseguiu a democracia e nunca mais perderá. É uma luta constante, é uma eterna vigilância pela democracia. O que fizemos hoje é um ato histórico fantástico. Mas a vigilância pela democracia vai ter que continuar, vai começar ou recomeçar a partir de amanhã até a eleição de 2026.